Venture e ao meu pai por me ter lançado este desafio, que eu, com muito orgulho, aceitei. Comecei há 12 anos a ouvir as palestras e os congressos da GES Venture. As minhas primeiras palestras enquanto estudante foram da GES Venture. Fico muito contente que a minha primeira palestra enquanto profissional seja também da GES Venture, portanto, muito obrigado. A apresentação que eu vos vou fazer hoje, como o meu pai iniciou, tem a ver com o empreendedorismo. Seria estranho se eu não tivesse elaborado a minha tese de mestrado neste tema, dada a importância que o empreendedorismo tem em Portugal e aos valores que o meu pai me tem incutido ao longo dos últimos anos. Ao contrário do que é normal nestes congressos, esta apresentação tem mais a ver com a parte comportamental do empreendedor. Portanto, eu tentei estudar as memórias que o empreendedor tem da sua carreira, termos de sucessos e fracassos, perceber quando é que elas ocorrem e que tipo de lições é que os empreendedores podem tirar das mesmas. Em termos de agenda, inicio com a motivação, o porquê de ter feito este estudo. Depois passo para as perguntas que quis resolver, que quis solucionar ou que quis ver respondidas. Passo em seguida para os resultados e termino com as conclusões. Ora, porquê fazer uma tese sobre empreendedorismo? Muitos autores definem que o empreendedorismo é uma ferramenta crucial para o desenvolvimento das sociedades. Um destes autores, o Jeffrey Timmons, que o meu pai também, ao longo dos últimos anos, tem citado bastante, diz que o empreendedorismo é uma revolução silenciosa que será mais importante para o século onde nós estamos hoje do que a revolução industrial foi para o século XX. De acordo com um estudo do GEM, deste ano, existem 400 milhões de empreendedores ativos no momento. Desses, 140 milhões pretendem criar 5 novos empregos no espaço de 5 anos. Portanto, o empreendedorismo é, sem dúvida, uma ferramenta que pode solucionar muitos dos problemas da nossa sociedade. Em termos de motivação pessoal, desde 2010, que em colaboração com a GES Venture tenho dado aulas de empreendedorismo, e muito por culpa da GES Entrepreneur, da GES Venture e da GES Banha, conheci imensos empreendedores ao longo da minha curta carreira. E aquilo que eu aprendi com eles é que sempre que eles ensinam ou falam sobre empreendedorismo, tendem a basear-se muito na sua própria experiência. Portanto, eu, de certa forma, estava curioso de perceber como é que os empreendedores aprendem pela experiência. Ou que tipos de lições é que eles tiram do sucesso e dos fracassos e como é que eles realmente tendem a aprender sobre eles. Então, em termos de resposta, em termos de perguntas, a primeira, eu queria saber que tipo de sucessos e fracassos os empreendedores tendem a lembrar-se mais e quando é que eles ocorrem em termos de carreira. Em seguida, quanto é que os empreendedores aprendem sobre destas experiências e, finalmente, como é que user empreendedores e non-user empreendedores diferem. Ora, só para vos dar um pouco da definição que é um user empreendedor, são todos aqueles que iniciam um projeto ou uma empresa ao redor de um produto ou serviço que eles tendem a utilizar para si próprios ou para o emprego onde estão. Mais tarde eu depois explico o porquê de ter estudado user empreendedores. Em termos de hipóteses, baseado na segunda pergunta, e baseado na literatura, isto está estudado e está provado, nós quando temos sucessos, normalmente atribuímos a nós próprios, a fatores internos. E quando falhamos, temos a atribuir este fracasso à parte externa. Portanto, a minha primeira hipótese era tentar perceber se isto se mantinha na minha amostra, perceber se os empreendedores atribuem os seus sucessos a fatores internos e os fracassos a fatores externos. A segunda hipótese é que os empreendedores aprendem menos pelas experiências de sucesso do que pelas experiências de fracasso. Isto tem tudo a ver com a literature review que eu fiz. De facto, dois autores, Gino e Pisani, defendem que quando nós tendemos a ter sucesso várias vezes, esquecemos-nos de perguntar o porquê. Aceitamos que o sucesso foi graças a nós e não vamos à procura de mais. Portanto, tendencialmente, se temos sucesso, aprendemos menos do que se tivermos tido um fracasso. Para a terceira hipótese dos user empreendedores, queria saber se os user empreendedores tendiam a aprender mais pelo sucesso do que os non-user entrepreneurs e pelo fracasso. Ora, em termos de resultados, 42 empreendedores responderam um questionário online, um universo de 150 pessoas a quem eu enviei o questionário. Nesta sala estão algumas pessoas a quem eu enviei o questionário que me responderam, às quais eu agradeço desde já pela participação. Em média, os empreendedores que eu estudei tinham 20 anos de carreira, 80% destes empreendedores atuam ou já atuaram na sua presente fase de carreira como mentor.
realçar que os empreendedores tiveram que partir a sua carreira em 3, em início, meio e fim, e explicar em que parte da carreira que eles estariam. Em média, cada empreendedor que eu estudei fundou 3 empresas, e de todas as empresas que foram reportadas, só 6% é que reportaram ter ido à falência. O que mostra que a amostra que eu escolhi teve bastante sucesso. Em termos de sucessos e fracassos que foram relembrados, normalmente tendemos a achar que tudo o que são sucessos e fracassos estão totalmente relacionados com as empresas ou com os projetos. Aquilo que eu verifiquei é que os sucessos reportados vão muito para além disso. Temos aqui um exemplo de um empreendedor que disse que o seu maior sucesso foi quando recebeu uma chamada do Sir Richard Branson a dizer que ele estava disponível para investir 50 mil euros. Portanto, obviamente que está relacionado indiretamente com a empresa, mas foi algo que foi fora desse tipo de experiências que são normalmente reportadas. Aqui é outro exemplo. Em termos de ocorrência na carreira, aproximadamente 50% dos sucessos e dos fracassos tendem a ocorrer a meio da carreira, e, em termos de carreira, mais fracassos ocorrem primeiro do que os sucessos. No entanto, quando passamos para termos absolutos de carreira, em anos, os falhanços da minha amostra, tenderam a ocorrer depois dos sucessos, e, curiosamente, os falhanços que foram relembrados ocorreram em períodos onde o ambiente externo era mais favorável do que os sucessos, que é um pouco contra a natura. Em termos de atribuições e como previsto na minha hipótese 1, os empreendedores realmente atribuem os sucessos a fatores internos e os fracassos a fatores externos. Portanto, não são seres assim tão diferentes das restantes pessoas. Em termos de importância de lição, eu perguntei no questionário se eles aprendiam alguma lição importante dos sucessos e dos fracassos. Mais empreendedores reportaram lições do sucesso do que do fracasso. E isto não foi nada consistente com a minha hipótese 2. Adicionalmente, quando perguntado diretamente se, através dos seus eventos de sucesso e fracasso, se aprenderam mais pelo sucesso ou pelo fracasso, os empreendedores disseram que aprendiam mais pelo sucesso. De certa forma, eu e a minha orientadora estranhámos este tipo de resposta, porque não era de todo aquilo que nós estávamos a prever. Então, sem querer estar a entrar em pormenores estatísticos, não vale a pena, decidimos elaborar uma regressão, fazer um pouco mais profundo, e aí descobrimos realmente que os empreendedores tendem a aprender mais pelo fracasso do que pelo sucesso. Qual é que é o fator aqui que estava a distorcer os resultados? O ambiente externo. Normalmente, quanto mais favorável o ambiente externo, menos as pessoas aprendiam. Ora, como os fracassos foram reportados a acontecer em ambientes mais favoráveis, as pessoas diziam que aprendiam mais pelo sucesso do que pelo fracasso. Ou seja, aqui havia de certa forma uma certa confusão, porque controlando a favorabilidade do ambiente, as pessoas de facto aprendem mais pelo fracasso do que pelo sucesso. Curiosamente também, algo que nós descobrimos é que quanto mais o empreendedor sabia no início da sua carreira, mais facilmente aprendia quando os sucessos aconteciam, os fracassos. Os users com os non-user entrepreneurs, por que estudar? A literatura diz-nos que os user empreendedores tendem a superar os non-user empreendedores em termos de geração de capital, recursos humanos e longevidade das empresas. Portanto, achei interessante estudar. Mais falhanços foram reportados por non-user entrepreneurs em middle career stage do que user entrepreneurs, e, em termos absolutos, os sucessos reportados pelos user entrepreneurs tenderam a ocorrer mais tarde que os sucessos daqueles que não são user empreendedores. Mais uma vez, tentei fazer uma regressão, descobri que os user empreendedores, ao contrário daquilo que eu estava à espera, aprenderam menos pelo sucesso e o fracasso do que os não user empreendedores. Não foi consistente com as hipóteses 3 e 4. No entanto, descobri igualmente que quanto mais sabiam no início da carreira, mais os user empreendedores aprendiam. Não foi possível encontrar esta evidência para não usuários. E quanto melhor o ambiente externo no início da carreira e no tempo do evento de sucesso ou fracasso, menos foi aprendido pelos empreendedores. De forma geral, o que é que eu descobri? Os eventos de sucesso e fracasso foram bastante variados. As memórias de sucesso tenderam a ocorrer primeiro que as memórias de falhanço, e os empreendedores tenderam a relembrar-se dos falhanços em ambientes externos que eram mais favoráveis do que quando ocorreram os sucessos. Quanto à research question number 2,
verifiquei aquilo que já se esperava, que as pessoas atribuem realmente o sucesso a fatores externos e os insucessos a fatores externos, e que a especulação, e espero que isto seja realmente estudado, e está em vias de ser estudado, tentar controlar realmente o ambiente externo, ver se é ou não difícil aos empreendedores, perceber se aprenderam mais pelo sucesso ou pelo fracasso por causa do ambiente externo, que é um fator que influencia aquilo que eles reportam. Em termos de research question number 3, mais sucessos também foram reportados mais cedo pelos users empreendedores do que non-users. Em termos de limitação do estudo, obviamente estamos a falar de memórias. Se quiséssemos realmente estudar os eventos de sucesso e fracasso do empreendedor, eu tinha que passar uma vida inteira ao lado deles, o que é impossível e custoso. Em termos de amostras, estamos a falar de 42 empreendedores. Para quem percebe de estatística, não era o meu caso no início desta tese, admito, é muito difícil tirar conclusões acertadas e totalmente válidas com este número de amostra, com este número de elementos na amostra, portanto, era necessário aumentar a representatividade da amostra. Estamos a falar de social desirability biases. Quando pedimos a alguém para falar sobre os seus próprios fracassos, de certeza que a resposta que nos vão dar é um pouco enviesada. Portanto, apesar de no questionário nós termos assegurado que era anónimo, se calhar as pessoas não foram tão livres de expressão. E, obviamente, em termos de operacionalização do critério do que é um user empreendedor. Conclusões. Foi a primeira vez que se juntou memórias autobiográficas com aprendizagem pela experiência e, obviamente, que foi interessante perceber que tipo de sucesso e fracasso é que os empreendedores reportaram. Muito obrigado a todos e boa resto da tarde.